Eu fui muito ligado a Ulisses Guimarães, que foi quem conduziu a aprovação da Constituição. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Ele teve sempre muita consideração por mim e abriu a minha influência na elaboração da Constituição. Basta dizer que eu tive a oportunidade, nesta época, de jurar, fazer o juramento à Constituição em nome do Poder Judiciário. Defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A trajetória do jurista Meyer, ela está muito ligada à própria trajetória do século XX. Se tomarmos como modelo o que foi proposto pelo historiador Eric Hobsbawm, o século XX começa em 1919, exatamente no ano que nasce Meyer. E termina o século XX exatamente com a queda do Muro de Berlim, lá no final do século. Então, e é quando ele está à presidência do Supremo Tribunal Federal. Coroa a sua vida com a sua assinatura na Constituição de 1988, dando fim, portanto, a um período que ele viveu plenamente o século XX. Nasci em Monteiro, antiga Alagoa do Monteiro, que fica na Cariri Velho, na Borborema. O Recife era mais perto para a gente do que João Pessoa. Vim para estudar. Primeiro eu pegava o trem, uma estação que se chamava Ipanema. Foi o primeiro lugar onde eu tomava o trem, que a gente seguia daí de trem até Pombos, passando por túneis e mais túneis. A minha mulher disse-me uma vez que eu devia me considerar pernambucano, porque vivi toda a minha vida aqui em Pernambuco. Então eu expliquei a ela que a Paraíba, Monteiro, minha terra,
só produzia artigo de exportação. Recife é minha cidade, né? É minha cidade. O que não quer dizer que não valorize as demais. Mas Recife é minha cidade. Eu amo muito. Ele foi sempre um estudioso, pelo histórico que eu conheço dele. Sempre foi um bom aluno, sempre se sobressaiu. Ele foi o orador da turma dele de formatura, que antigamente tinha formatura do ginásio, não é? Ele foi o orador da turma de bacharel. E ele, apesar de ser meio retraído e coisa, mas ele sempre teve liderança, né? Ele teve sua formação inicialmente na Paraíba e posteriormente veio a Recife, estudando em 2 colégios diferentes. Eu fui interno no Colégio Salesiano de Recife. Uma vez, o meu pai chegou lá para me internar, porque nesse tempo eu queria estudar, não sei porquê, agronomia. Então, os padres do Salesiano disseram a meu pai, não, mas ele deve estudar direito, que é a vocação dele. Luiz Rafael eu conheci antes, já estudante. Estudante de Direito reconhecido por todos. Ele fez uma liderança intelectual indiscutível. Ele era o líder intelectual da faculdade. Eu tive muito sucesso na faculdade de Direito, porque eu terminei sendo o orador da minha turma na faculdade de Direito. Modéstia à parte, eu sempre fui um grande orador. Formado antes da sua formação, da sua colação de grau, teve uma atuação política bastante interessante durante o período da ditadura Vargas, trabalhando no diretório acadêmico. Então, aí que nós temos uma característica, ele está vivendo democraticamente no espaço político ditatorial, mas aí ele exerce essa sua função de líder estudantil naquele período. Mais tarde, terminado o curso, ainda durante a ditadura Vargas, ele volta à Paraíba, onde é eleito prefeito de Monteiro. É o que se chama um prefeito biônico. Eu era... O meu tio era prefeito de Monteiro, farmacêutico, e uma pessoa muito importante em Monteiro. Então, me nomeou secretário, porque queria que eu substituísse. E com isso é que eu terminei sendo prefeito de Monteiro por substituição. Prefeito biônico chamado. O que é que nós temos nesse período? Temos a luta do direito pela ditadura, porque o século XX é, de certa maneira, o século da conquista dos direitos. Né? A ditadura de Vargas, a sociedade conseguiu uma conquista, né, naquela ditadura, que é a conquista dos direitos trabalhistas. A conquista da decisão do Brasil entrar na guerra, com uma luta dos estudantes naquele momento, porque o governo brasileiro, no instante, Vargas, era pró-nazista, e a população e os estudantes da Faculdade de Direito tiveram movimentos em relação ao Brasil entrar na guerra contra os nazistas, foi vitorioso. Posteriormente, na luta pela redemocratização,
do país, e aí você tem a presença deste jovem, cada vez mais senhor, porque a vida vai passando, nas suas atribuições na defesa dos direitos da sociedade, como promotor. Promotor público. Isso aí eu devo ao desembargador Zé Neves, que foi governador, ou melhor, interventor do estado de Pernambuco durante um certo período. Então, ele entendeu minha situação de abrir concurso para promotor. Eu não conhecia o Rafael, né? E papai conhecia, porque papai desembargador, ele promotor, não é? E ele procurador. Então, eles se conheciam, mas eu não conhecia. Aí quando terminou o concurso, né? Fui trabalhar no tribunal, né? E lá me encontrava o Rafael, né? Porque cruzava nos corredores e tudo. E eu frequentava a biblioteca, vez por outra ia fazer consulta. Ele também sempre gostou de biblioteca. Ela saía do tribunal, mas acompanhada pelo pai, até chegar em casa. Papai ia me buscar, me levar e me buscar todo dia de carro no tribunal. Então eu ficava mais ou menos atrás das árvores, acompanhando a caminhada dela. Agora eu vendo, fazendo que não estava vendo ele, né? Mas vendo que ele estava acompanhando até eu tomar o carro com o papai. Aí tomava o carro e ia para casa. Eu tive uma paixão muito grande, ela era muito bonitinha. O Rafael me chamava para jantar fora. Um restaurante chamado Noa Noa. Aí foi quando eu me engracei dela. O irmão dela teve de acompanhar, porque o pai era muito severo, disse que confiava em mim, mas mandava o irmão para o irmão. Eu disse, papai, eu tenho vergonha. Ele disse, não, mas não fico com vergonha, não. Ele vai entender. Ele ainda disse assim, ele vai entender. Se quiser ir, vai com o seu irmão. E viemos e foi um jantar muito simpático e tudo, com música e coisa. E acabou o jantar, voltamos para casa e tudo. E Márcio se deitou no assento traseiro do carro. Fez que estava dormindo. E eu na frente com o Rafael. E aí o Rafael conversou, porque era a oportunidade que ele tinha. Estava no Rio. Então, aí se declarou mesmo, dizendo que queria, e isso e coisa. E aí falou tudo. Márcio viu tudinho calado, disse tá. E ele chegou lá e ambientou a história em meu favor. No processo da conquista da liberdade, ela é uma atividade de toda a sociedade. Da mesma maneira que a ditadura foi posta no Brasil com o apoio de vários setores da sociedade, ela foi derrubada também com o apoio de várias instituições sociais. Os cidadãos individualmente não conseguem, mas coletivamente, organizados em grupos, esses cidadãos podem fazer as mudanças necessárias na direção que a sociedade deseja.
quando surgiu a ditadura militar, todas as classes se uniram, e a verdade é essa, se uniram contra a ditadura. E dentro da classe dos advogados estava o expoente, que era Luiz Rafael. Ele era um intelectual de primeira. Como nós estávamos na necessidade de reorganizar a legislação, superar a legislação da ditadura, foi importantíssima, e é sempre importante lembrar, a presença e a participação dos advogados através dos seus órgãos regionais e nacional, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ela foi fundamental. Naquele momento, nós temos, se não me engano, na frente da OAB, juristas que auxiliaram e organizaram com o seu saber aquilo que era o desejo da sociedade. Em Curitiba, havia um congresso de advogados, compreendeu? Eu compareci, falei na primeira reunião, aí comecei como líder dessa reunião. O orador principal dessa solenidade foi Luiz Rafael Maia. Mas foi muito bonito, foi um dos momentos muito emocionantes da minha vida, porque eu não sabia, nem esperava, nem nada. Quando eu vi o auditório todo de pé, aplaudindo sem querer nem parar as palmas para Luiz Rafael, a gente se emociona, né? Quando dá início à ditadura de 64, ele continua em ação e agora nas qualidades de assessor de justiça de vários governos, ele abre caminho para os direitos dos consumidores. Então, é a sua trajetória, portanto, é uma trajetória que acompanha a sociedade. O Geisel, que me fez consultor geral da República, ele fazia tudo o que ele fazia, era em conjunto com o Golbery. Então, o Golbery me levou à presença dele e o Geisel, então, me perguntou se eu me achava capaz de ser consultor geral da República. Eu disse a ele que sempre me achava abaixo dos deveres do cargo, mas fazia o possível para cumpri-los. E ele gostou tanto que disse: está convidado para ser consultor-geral da República. O que eu achei assim mais importante, que foi o primeiro impacto assim de eu com aquelas honrarias de Estado, não é? Na posse de consultor-geral da República. Agora, depois, consultor-geral da República era um Deus nos acuda, porque era viaja para lá, viaja para lá, foi uma vida movimentadíssima, mais do que eu gosto, mas que a gente, quando está acompanhando o marido, tem de cumpri-la, né? Procurar cumprir da melhor maneira. E assim foram 5 anos de consultoria geral da República. Quando finalmente a sociedade põe termo final à ditadura iniciada em 64, ele está no Supremo Tribunal. Quando se abriu a vaga no Supremo, que houve até uma reação muito grande dos paulistas, os paulistas queriam que a vaga fosse do ministro Gaúcho. O jornal gosta de fofocar, né? O próximo ministro do Supremo vai ser Moreira Alves ou Luiz Rafael Maia. Moreira Alves. Eu disse: Luiz Rafael, eu já não aguento mais, eu estou doida para voltar para a minha província. E Luiz Rafael, consultor geral, e
Moreiral foi para o Supremo. Mas pouco tempo depois, morreu um ministro do Supremo. Aí Geisel imediatamente nomeou Lu Rafael ministro do Supremo. A Constituição de 1988, ela definida pelo então presidente da Assembleia Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, como a Constituição Cidadã. Por que tem esse nome? Porque é uma Constituição que consagra efetivamente os direitos do cidadão. Ela não é centrada no Estado enquanto sim, uma instituição de poder sobre a sociedade, mas foi a sociedade que conseguiu, de certa maneira, se impor ao Estado, estabelecendo direitos que antes não eram reconhecidos, seja na educação, seja na família, seja na proteção aos idosos, quer dizer, há uma série de direitos que foram colocados ali que eram vindos das necessidades da sociedade. Então, por isso aqui, ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela reconhece os direitos do cidadão. Um grande avanço político, social. Eu sou entusiasta dessa Constituição. Foi um grande passo que nós demos à frente na jurisdição do país. O fato de que o Maia coloca a sua assinatura nesta Constituição é mais uma vitória pessoal dele e ele confirma desta maneira aquilo que era o desejo da sociedade. Uma sociedade em que cada um dos seus membros seja um cidadão pleno. O ápice da carreira dele foi ministro do Supremo, porque ser um ministro da mais alta corte de um país é uma coisa muito boa. E eu que fui criada no mundo do direito, então eu sempre valorizei muito, sempre dei muita força a ele. Eu tive a oportunidade de jurar a Constituição em nome do Poder Judiciário. E eu me lembrarei sempre com saudade desse momento de minha vida.